Olá, estamos de volta aqui continuando as minhas lembranças. Vou tentar continuar onde eu parei no vídeo anterior. Eu parei informando que a gente havia mudado para a Avenida Angélica, lá em São Paulo, em Higienópolis, e esse prédio foi muito marcante para minha família e para mim, porque foi lá de fato que as coisas começaram a acontecer. Meus pais se envolveram com o movimento familiar cristão. O movimento familiar cristão era um movimento de famílias, de casais católicos que se reuniam toda semana para um estudo sobre temas da vida de casal, educação de filhos, sexualidade do casal, relações do casal. Era uma coisa de vanguarda naquele tempo, né? Isso é por volta de 1965, 64, 64, 65. E, claro, esses casais tinham filhos, os filhos acabaram se conhecendo e se relacionando. Era um grupo que a maior parte desses casais morava no mesmo prédio, porque o prédio que nós mudamos, naquela época ele tinha acabado de ficar pronto. Então ele estava começando a ser ocupado. E nós fomos uma das primeiras famílias que se mudou para lá. E depois foram chegando outras. Eram 3 blocos organizados numa sequência só, um prédio meio convexo, meio côncavo, assim, olhando de frente, com lojas embaixo. Era uma coisa muito bonita, um prédio muito bonito. Chamava-se Helena Arlúzia. Helena Arlúzia. Esses casais, os seus filhos começaram a criar relações de amizade, de fraternidade. Interessante foi como é que meus pais foram parar no movimento familiar cristão. Eu vou contar porque para vocês verem como Deus vai construindo os processos, né? Como os processos históricos vão acontecendo e de forma meio aleatória, a gente não planeja nada, não projeta nada, mas as coisas vão acontecendo. Como se houvesse uma mão guiando. Não estou falando de destino nem de superstição. É uma interpretação a partir da fé. Acontece o seguinte: uns 2 meses depois que nós mudamos para lá, meus pais receberam um convite de um casal que foi morar no terceiro andar. Nós morávamos no quinto, do bloco A, e esse casal morava no terceiro andar do bloco A. Era um apartamento por andar. Vocês imaginam o tamanho do apartamento, era enorme. E convidando para uma celebração de bênção do apartamento, uma celebração, uma missa, e depois um convívio para todas as famílias do prédio, do conjunto que estavam lá. Havia lá umas 15 famílias ainda, só. Depois o prédio lotou, ele tinha 14 andares, um apartamento por andar em 3 blocos. Então é 3 vezes 14, dá 42 apartamentos. Quem assinava o convite era o casal Ned e Maria Smith. Acontece que o seu Ned Smith era o presidente da Quaker do Brasil, aquela que fazia aveia. Agora ela não é mais uma empresa sozinha, ela foi comprada, absorvida para a multinacional. Mas naquele tempo, o Ned Smith era o presidente da Quaker. E a transportadora do meu pai transportava para a Quaker, fazia transporte para a Quaker, coincidências. Meu pai achou de bom tom ir na casa do Ned Smith para assistir a tal cerimônia de bênção e missa e conversa, porque ele tinha interesse em se aproximar mais desse presidente da Quaker, né? Afinal de contas, ele tinha só um pedaço da distribuição de Quaker no Brasil, ele estava interessado em pegar mais. E lá fomos nós para o tal da cerimônia. Uma coisa muito bonita, de uma missa, um padre, eu não lembro o nome do padre, acho que foi o Frei Lucas. O Frei Lucas, isso mesmo, que depois se tornou um grande amigo nosso. O Frei Lucas, e depois da celebração, durante uma espécie de jantar americana que eles serviram, o casal começou a falar do tal movimento familiar cristão e convidou os casais ali presentes a se juntarem e formarem um grupo ali no prédio. O instinto do meu pai, pô, eu vou entrar para esse negócio. Conversou com a minha mãe depois e se inscreveram. Junto com meus pais, se inscreveram mais vários casais no prédio. E aí nós formou aquele grupo ali no prédio. E, claro, os seus filhos começaram a conviver, não é? Foi muito interessante, meus pais, foi fantástica essa experiência. Eu mesmo cheguei a trabalhar depois com o Movimento Familiar Cristão, reunindo jovens, tem tudo a ver ainda com o meu processo de conversão. E assim, estavam lá meus pais se envolvendo com a Igreja Católica e tal, mas aquele negócio da aproximação, afinal de contas,
Aquele prédio era um prédio meio granfino, tinha lá gente muito importante, meu pai fazendo as suas relações e a minha mãe se envolvendo com isso, afinal ela curtia esse negócio de igreja, de grupo de casal, e fez realmente muito bem para eles, muito bem. Mas eu estava lá na minha, respeitava aquilo, convivia com os rapazes e as moças, né? A gente se encontrava sempre, porque a gente morava no mesmo prédio, e criamos a nossa turminha, a gente cantava, a gente tocava, pensamos em fazer uma banda, naquele tempo chamava-se Conjunto, de iê, de rock, e os pais acabaram com esse negócio rapidinho, mas a gente pensou, e tínhamos lá, a nossa relação era até uma relação muito legal. Até que um dia entrou o negócio do cursilho, e lá foram meus pais fazer cursilho. Não sei como é que eles chegaram lá, eu não tenho certeza como é que foi feito o convite, mas lá foi meu pai fazer cursilho de cristandade para homens e voltou do concílio convertido, cristão. Eu achei aquilo muito estranho, porque eu falei, ninguém em 3 dias se converte. Isso aí tem um processo de lavagem cerebral. Mas meu pai mudou muito. Ele já era um bom pai, era um pai companheiro, amigo da gente, um cara que sempre me ensinou a pensar assim, ó, se você quer seguir por aqui, papai vai te dizer, olha, não é um bom caminho, tem um muro lá na frente, você vai ter que fazer muito esforço, mas se você for e bater com a cabeça, lembra que o papai está aqui, então não se preocupe, eu quero te ajudar, eu quero que você se acompanhe. Então meu pai era assim, sempre foi assim comigo. Comigo, acho que com meu irmão Ricardo também. Eu não sei com a relação dele com o Fábio e com o Roberto, porque eles conviveram um pouco conosco. Moraram juntos quando a gente morou na Tijuca, mas quando a gente veio para São Paulo, eles ficaram na casa dos meus avós, que era quem havia criado eles até então, porque a mãe deles morreu, eles eram bem novinhos. Então eu não sei bem como é que era a relação do papai. Eu sei que eles tinham uma relação muito amigável com a minha mãe. Minha mãe não exigia nem, disse eles não chamarem ela de mãe, que ela era apenas a segunda esposa do meu pai, que a mãe deles havia falecido e tal. Então eles tinham uma relação muito legal. Mas o meu pai, comigo, sempre foi um cara assim de muita orientação. Voltou do cursilho, convertido. E aí, aqueles esquemas de casais, e cursilho, coisa e tal, lá foi minha mãe fazer o cursilho de mulheres. Voltou encantadíssima. E os dois se tornaram militantes desse negócio, mas continuaram fiéis ao processo do movimento familiar cristão. De repente, eles estão se envolvendo com curso de noivos, numa paróquia, que nem era a paróquia do bairro, que ainda estava em organização, mas uma paróquia que havia lá no Jardim Paulistano, não lembro bem onde é. Eu sei que lá na área do Jardim, lá em São Paulo, a Nossa Senhora do Socorro, e eles eram um dos 12 casais que ministravam o curso de noivos, e meus pais falavam sobre economia doméstica. E eu estou levando lá minha vida com a turminha lá do prédio e meus colegas do colégio, eu estava indo já para Bandeirantes, já estava lá me envolvendo com os ômegas nessa época, quando aconteceu esse negócio. E aí lá foram os jovens lá fazer o tal do encontro de juventude, que era o cursilho para essa meninada, para a garotada. A gente tinha tudo na fase dos 17, 18, 19 anos, 16, conforme, mas éramos assim, entre os 16 e os 19 anos. Eu não lembro ninguém com 20 anos ainda lá. E começaram a voltar do encontro, querendo levar os outros. E eu, um pé atrás, não me meter nesse troço não. Isso aí, eu já estava frequentando a igreja protestante católica junto, eu estava procurando Deus, eu estava já meio entrando em pânico com esse negócio de Deus, até que eu resolvi dar um sossego. Eu falei, eu não vou mais pensar nisso. Se Deus existe, um dia eu vou descobri-lo, vou conseguir escrever uma equação matemática, vou conseguir apontar um caminho filosófico para ele. Era assim que eu pensava. Parei de pensar nisso, mas aquela pressão. Todo mundo fez o tal do encontro, menos eu e um outro rapaz, que era lá do prédio. A irmã dele tinha feito encontro, todos mundo tinha feito encontro, mas ele dizia assim, eu só vou se o gordo for. O gordo era eu. O gordo. Depois eu fiz um regime, fiquei o ex-gordo, mas sempre continuei com essa palavra gordo ligada a mim. Não tem problema nenhum, afinal eu acabei sendo sempre gordo. Então ele disse, eu só vou se o gordo for junto. Como o gordo não ia, ele não ia. E aquela pressão para ir. Aí um dia, eu me lembro que estava na casa da Cristina,
no sexto andar, no andar em cima do meu. E a Cristina e a Luísa, que era irmã desse rapaz, Zé Geraldo, nós estávamos lá no grupinho, estava cantando, fazendo o que a gente sempre fazia. De repente a Cristina falou para mim assim, olha, tem uma vaga, tem 2 vagas no encontro que vai acontecer daqui a uma semana lá em Campos do Jordão. Eu escrevi vocês dois. O Jair falou assim, não, eu só vou se o Gordo for. Eu falei, não, Cristina, não vou não. Não, mas eu tenho que ir. Pô, todo mundo já fez, seus pais não conseguiram. Vamos lá fazer, que custa nada. É de graça, não sei o que. Eu falei, olha, não é uma questão de pagar. Isso não é problema. A questão é que eu não vou entrar num negócio desse, negócio de religião. Eu falei, não, mas tem que se encontrar com Cristo, se você se encontrar com Cristo. Eu falei para ela assim, tá bom, eu vou fazer uma coisa com você. Eu tinha um isqueiro zip naquele tempo. Alguém se lembra do que é o isqueiro zip? É aquele que tem uma tampinha assim, e a gente levanta a tampa e puxa assim e ele acende. Eu peguei o meu isqueiro zip e tirei a pedra que fazia a faísca que ia tocar no pavio, que estava molhado, úmido pela coisa que fazia ele pegar fogo, esqueci o nome agora. Tirei a pedra e dei para ela o isqueiro. Falei assim, se você acender esse isqueiro sem a pedra, eu vou para o encontro. Fala para o teu Deus mostrar que ele quer que eu vá para o encontro. Ela levou um susto, ficou todo mundo meio horrorizado. Você está maluco? Você está querendo tentar Deus? Eu falei, não, eu estou querendo que ele dê uma prova, que vai me encontrar lá. Você quer que eu vá? Eu vou, desde que esse isqueiro acenda. Você não crê em Deus? Fala com ele aí, pede para ele acender o isqueiro. Eu coloquei a Cristina numa saia justa, né? Mais justa era que a ela usava. E ela falou, não vou fazer. Aí o Zé Geraldo deu força, não faz, se o Gordo for, eu vou também e tal. No fim, ela fez lá uma oração, ela e a Luísa, e ela pegou o isqueiro, abriu a tampa, fez assim, e o isqueiro acendeu. Aí eu me toquei, falei, claro que acendeu. Eu tirei a pedra, mas o esmeril ainda tinha os resquícios da pedra. Quando raspou no metal, deu a faísca. Eu falei para ela assim, não, peraí, eu vou limpar isso. Não, você falou que se o isqueiro acendesse, você ia para o encontro. Não tem escapatória, eu não vou acender de novo, não. E ela falou assim, eu não vou acender de novo, com tanta convicção, que eu cheguei até a pensar, pô, essa que acende mesmo. Tá bom, aceitei, fui lá para o encontro. Lá fui eu para o encontro e foi um desastre. O encontro tem uma metodologia de palestras e grupos de estudo e palestra, grupos de estudo, e cada grupo de estudo tem um dirigente da equipe do encontro que dirige a direção. É uma coisa muito bem dirigidinha. Eu percebi isso logo, de cara, né? E fiquei lá na minha. Mas chegou uma hora no grupo, já no primeiro dia, depois no meio do dia que a gente chegou de noite, e no primeiro dia, lá no meio, acho que depois da segunda palestra, eu comecei a discutir com o líder do grupo, com o dirigente do grupo. E aí o pessoal ficou de olho na gente. E eu dobrei o cara. O cara entrou em parafuso. Ele até me lembra, acho que ele saiu no meio do encontro, ele entrou em parafuso. E aí a voz correu, aquele cara lá peitou o dirigente. Resultado, ficou todo mundo esperando ver o que eu ia fazer. E eu acabei percebendo isso. Tinha momentos de liturgia durante o dia, né? E eu não entrava. E aí ficava um monte de jovem ali fora. Você tem razão, isso não... Eu pensei assim, eu estou criando um problema aqui para essa equipe de trabalho, porque eu sabia que até o encerramento ia ter gente lá esperando a gente. Então eu falei, não, por que eu estou fazendo isso? Fui conversar com o reitor do encontro, que era o Ismar, era um irmão leigo salesiano, que me encaminhou para falar com o diretor espiritual do encontro, que era ninguém nada mais, nada menos do que o padre Jonas Adib. E conversando com o padre Jonas, eu disse ele assim, olha, eu não quero aqui criar problema para vocês, eu entendo que vocês têm um objetivo, eu acho até bom, porque para muitos desses rapazes, ter o espírito da fé, da religião, vai fazer bem para eles, porque eles estão perdidaços aí e tal. Já havia aquele problema com juventude naquele tempo. Toda a juventude, adolescência e até o início da maturidade como jovem maduro, a gente passa por essas crises existenciais, crise de vocação, crise do que vai fazer da vida, crise com os pais. É uma situação complicada, especialmente para pequenos burgueses e grandes burgueses, como era o meu caso.
Muito bem. Eu falei para ele, olha, eu não vou mais criar problema. Eu vou participar de tudo, não vou mais falar nada. E o padre Jonas disse, não, pode falar o que você quiser, a gente confia. Se você está fazendo isso é porque Deus mandou você fazer isso. Claro, padre, eu não vou discutir isso com o senhor, mas fique sabendo que eu não vou mais criar problema. Até vou participar dos atos litúrgicos e tal. Só não vou tomar comunhão por respeito, porque eu sei o que a comunhão representa para vocês. Falou, não, faça como você quiser. E de fato eu comecei aí. Eu entrava todo mundo para valer. Entrava todos, ficava com nós. Se eu me ajoelhava, todo mundo ajoelhava. Se eu ficava de pé, ficava de pé. Eu virei o paradigma do encontro. E aquele troço me incomodou muito. Eu acabei fazendo de conta que estava convertido. Rezava, ficava lá, de joelho, ficava depois do culto, ficava um tempo lá e tal. O pessoal veio, então você achou? Achei, eu tô achando e tal. E aí muita gente se converteu e o encerramento foi aquele sucesso de sempre, né? Multidão esperando a gente, cada um dando testemunho. Só que chegou a hora de eu dar o meu testemunho, não tinha que dizer como é que foi o encontro com Jesus. Eu falei, por que eu vou? Não vou inventar mentira mais. Já chego fingido que eu fiquei aqui durante esses 3 dias. Então eu levantei, meus pais ali me olhando, né? Os olhão grande assim, o pessoal do prédio também me olhando assim. E eu disse assim, olha, vamos dizer assim que eu e Jesus nos vimos, lá tinha um lago, eu estava de um lado, Jesus estava do outro, e nos demos um tchauzinho. E Jesus falou assim, vamos dar a volta para se encontrar e tal. Eu falei, tá bom. Aí eu comecei a dar a volta. Então, eu já vi Jesus e tal, mas não me encontrei com ele ainda. Aquilo deixou o pessoal meio frustrado, mas pelo menos começaram a rezar pela minha conversão, provavelmente. E aí, no final do encontro, o padre Jonas e os dirigentes entregavam para nós um livrinho dos Santos Evangelhos. E eu peguei aquele livrinho e disse ao padre Jonas, olha, eu vou ler isso aqui com cuidado. Eu tenho um amigo protestante que me ajuda muito a ler a Bíblia, e eu vou ler e quando eu tiver encrenca com ele ou dúvidas com ele, eu vou também falar com o senhor. E o Jonas falou, fique sempre à vontade. E aí comecei a estudar realmente os 4 evangelhos, e era o Zé Carlos falando de uma maneira, o padre falando de outra, e eu ali construindo uma consistência naquele tudo. Acabei achando que o cristianismo, afinal de contas, era um grande humanismo. Falei, que mal tem a gente procurar promover o amor, a solidariedade, né? A gente está preocupado e rezando pelas outras pessoas. Isso não tem problema nenhum. Não preciso acreditar em Deus para fazer isso, mas eu posso me envolver nesse grupo. E aí comecei a fazer parte do grupo dos encontristas. Mas sempre com aquele pé atrás, eu dizia isso para o padre Jonas, dizia para o Ismar, dizia também para o Zé Carlos. O Zé Carlos chegou a refazer encontro, depois essa é uma outra história. Mas lá fui eu participando e me chamaram para fazer parte da escola de dirigentes. Me disseram, olha, você quer saber mais? Vem fazer a escola de dirigentes, para você um dia participar como dirigente de encontro. Eu achei que era uma boa ideia porque eu vou escutar a coisa mais a fundo, né? E lá fui eu, fiz a escola de dirigentes e era meio assim, eu era, digamos assim, meio cristão, meio não, sabe? Eu não tinha tido aquela experiência com Jesus, então eu estava me conformando em estar no cristianismo, naquele movimento, como uma forma de eu ter uma atitude humanista diante da vida. Meus pais, por sua vez, estavam tão envolvidos com a paróquia, porque eles conseguiram, aquele grupo de casais conseguiu juntar com outros grupos da região e criaram uma paróquia católica na capela do Colégio São Luís. E estava lá meus pais, meu pai envolvidíssimo nisso, era como se fosse numa igreja protestante, o conselho da paróquia, da comunidade, tinha uma equipe assim, e meu pai era o cara organizador da liturgia, olha só. Então ele distribuía as tarefas de todas as missas do sábado e do domingo. Uma escarinha que ele fazia, tabelinha, não sei o quê, com as pessoas inscritas, e lá ia o Caetano, já na sexta-feira, começava a entregar as cartas. Eu ia a pé, porque afinal morava todo mundo mais ou menos perto, era tudo dentro da mesma região. Né? Eu, naquele tempo, não era tão gordo e gostava de andar. Ainda gosto, mas já não ando tanto quanto andava. E assim lá foi o Caetano fazendo isso, e já foi o Caetano virar comentarista da missa das 11, que era a missa da juventude. E eu lá comentava a missa, afinal, isso é uma coisa que eu bem sabia como é que era a missa, embora já estava em tempos da reforma litúrgica do Vaticano II. Eu era o comentarista da missa, fazia aquele chamado, aquele convite, dirigia os hinos, olha, vamos cantar tal música, agora vamos pegar tal coisa. Eu era o mestre de cerimônia e não acreditava em nada. Zé acreditava e não acreditava. Ia para o culto do Zé Carlos e durante um tempo eu ficava nisso. Missa católica domingo de manhã, culto na igreja do Zé Carlos domingo à noite.
Eu tinha rito e palavra, mas aquilo ainda estava muito claro na minha vida. Bom, no movimento encontrista acabei virando uma liderança nacional. Virei secretário nacional dos encontros de juventude, que articulava um pouco os outros grupos, os grupos dos estados e tal. Era uma coisa maluca. Né? Cansei de ir para Aparecida do Norte fazer reunião de jovens na basílica que estava sendo construída. Cheguei a falar para 5.000 jovens uma vez e eu comecei a me sentir mal com esse negócio. Virei dirigente de encontros, participei do encontro como dirigente, dei palestra, fiz o esquimbal de coisa, mas não estava satisfeito. Até o dia que eu decidi que eu ia deixar isso tudo. Eu falei, não é honesto, não é justo, não é certo eu fazer de conta que eu creio numa coisa que eu não creio. E eu tinha uma namorada naquele tempo que era do movimento. E falei para ela, olha, eu vou largar de tudo esse negócio, vou parar, tá? A gente pode continuar legal, eu não tenho nada contra a fé de vocês, mas eu não vou participar. E ela falou para mim assim, não, então você já se inscreveu, você já está convocado, você aceitou a convocação, você vai fazer parte da equipe de cozinha, você não pode deixar eles na mão agora, falta 3 dias para o encontro. Eu falei, você tem razão, mas tá bom. Ela falou, e lembre-se, talvez esse seja o teu encontro com Jesus. Ela disse, você vai se encontrar com Jesus lá, tenho certeza disso. Eu achei aquele isso, eu falei, tá bom, eu vou. E aí eu conto isso para vocês no próximo vídeo. Foi aí que de fato eu tive minha experiência com Jesus. Não no plenário do encontro, não como palestrante, eu não era palestrante. Eu era o cara da cozinha encarregado da lenha para manter o fogão aceso. Eu vou contar isso para vocês no próximo vídeo. Como eu finalmente encontrei o Cristo.